extraordinário, magnífico, inigualável podcast Creme. Aqui quem vos fala é Declay. Sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado num fato real. Obrigada pelos comentários do nosso último podcast. Obrigada aos novos inscritos. Inscrevam-se. Deem like, comentem, divulguem, manda pro papagaio, pro periquito e ajude o canal a continuar crescendo. No nosso último podcast, não fui eu, parte 1, falamos de um criminoso que foi para a prisão de uma forma muito incomum e saiu da prisão de uma forma mais incomum ainda. Tratava-se de um crime sexual que ele afirmava o tempo inteiro não ser o culpado. Essa história de hoje não fui eu. Parte 2 começa em maio de 1983, quando, como todos os anos, há um festival na cidade. Neste ano, uma jovem morreu de maneira horrível. E isso foi há 40 anos, mais de 40 anos atrás, em 22 de maio de 83. Uma jovem estava no festival. Saiu por volta das 2 horas da manhã e foi encontrada pelo pai no galpão de casa às 5 da manhã no dia seguinte. A cena do crime parecia terrível. Há muito sangue. Você precisa imaginá-la assim. Há um pátio atrás da casa. Você entra na casa por uma escada na qual pode se sentar. Há uma garagem e um galpão nos fundos. E foi lá que encontraram a garota. 24 anos de idade. Morta e horrivelmente maltratada. Foi um clássico assassinato sexual. Suas roupas haviam sido empurradas para cima. Seu abdômen havia sido machucado. Seus pelos pubianos foram queimados. E sua cabeça foi completamente destruída. Tudo estava quebrado. Seus dentes haviam caído. Terrível. Uma área horrível e enorme de sangue. Sangue até 1,80 m de altura na parede. O pai encontrou a filha. Estendeu um cobertor sobre ela. Não sei exatamente como a garota morreu. Ou ela foi enforcada, ou ainda estava viva, foi espancada até a morte com uma barra de ferro. Uma barra de ferro de 4 quilos. E o crânio foi esmagado com essa barra. Isso aconteceu em um pequeno vilarejo onde todos se conhecem. E todos estavam no festival da cidade. Muitas pessoas foram questionadas. Muitas não sabiam de nada, é claro. E também perguntaram a um jovem que estava dançando com Joana naquela noite. Várias pessoas ouviram. Ele morava noutra cidade. Passou a noite na casa de amigos porque não podia dirigir para casa. Ele disse que havia bebido muito. Ele foi visitado pela polícia. Eles perguntaram: você estava vestido na festa, o que está usando agora? E ele: sim. A irmã dele também disse que sim. A polícia olhou para ele e disse: não tem sangue. Esse não é, esse está fora. Eles o levaram para a delegacia de polícia porque queriam falar com ele sobre outras coisas e passaram pela cena do crime. Ele saiu do carro, conversou um pouco e em seguida ficou em volta da cena do crime. Cercado por curiosos, viu os sapatos de Joana espalhados. A polícia anotou: esse deve ser eliminado como suspeito. Somente uma semana depois, a polícia descobre que ele obviamente havia levado Joana para casa. Ele não disse isso nas entrevistas que a polícia fez com ele. Agora, ele se torna o maior suspeito. Então, eles o interrogam. Agora, ele é levado e preso. Isso é em 1º de junho. E, em seguida, é realizada uma entrevista preliminar com ele.
Isso acontece na delegacia de polícia. Nada é registrado. Você não sabe se a polícia cumpriu a lei. Os policiais não têm permissão para assustar ninguém, não têm permissão para ameaçar ninguém, não têm permissão para prometer nada a ninguém, não têm permissão para dizer a alguém: não lhe daremos droga até que você tenha passado, se for viciado, e assim por diante. A polícia não tem permissão para fazer nenhuma dessas coisas. Eles têm que deixar claro para ele: o senhor está sendo interrogado aqui como suspeito. Francisco José faz uma confissão. Uma confissão na qual ele admite coisas que não podia saber. Somente o autor do crime podia saber. Como a polícia não gravou o interrogatório, mais tarde o Francisco José afirma: a polícia me disse isso durante todas aquelas horas e eles me colocaram sob pressão. Eles colocaram isso na minha boca e viraram as palavras que falei para que no final eu fizesse a confissão. Ele confessou que havia levado ela para casa e a abraçou. Depois, sentou-se com ela na escada. Tentou beijá-la, mas ela disse: vai embora! E ele se levantou. Ele destrancou a porta da casa dela, ficou muito irritado, atacou-a por trás e a estrangulou. A porta da frente estava quebrada e o vidro da casa, da janela também estava quebrado. Ele a arrastou para o galpão, agarrou-a e a estuprou. Mais tarde, os peritos concluíram que ela ainda estava viva e que havia emitido algum som. Isso o assustou e fez com que ele pegasse a tal da barra de ferro e a matasse. Ele confessou isso. Uma confissão bastante detalhada, mas mais tarde, ele mesmo se retratou da confissão. Primeiro, ele confessou para a polícia, depois confessou para o Ministério Público, depois confessou para o inquérito e depois para o juiz. Ele confessou 6 vezes no total. E claro que há pessoas que confessam coisas sob pressão da polícia, mas são pessoas com problemas mentais ou muito jovens. Essas pessoas realmente começam a suar quando são pressionadas por vários policiais treinados. É realmente horrível. Você sabe que há confissões falsas. No entanto, esses não são homens normais com inteligência mediana que têm empregos normais. Nesse caso, o carteiro era um funcionário do Correios, mas em geral são pessoas que foram agredidas ou são pessoas muito inseguras. Aqui, ele estava mental e emocionalmente saudável. Não havia dúvidas quanto a isso. 2 meses depois, ele escreveu uma carta para sua irmã e afirmava que não tinha mais certeza de tudo que aquilo que ele tinha dito era verdade. Quando o julgamento principal foi aberto contra ele, ele disse: nada disso é verdade. Eu fui forçado. Retiro minha confissão. Não fui eu. O tribunal não acreditou nele. O tribunal disse que tudo que ele havia dito era consistente com os fatos e com o que os especialistas haviam encontrado. Ele ocultou o fato de que havia levado ela para casa. E também alegou que estava totalmente bêbado. Ele disse que havia bebido 40 cervejas. O tribunal e as testemunhas que foram ouvidas disseram que ele estava lúcido, não estava bêbado e sabia exatamente o que estava fazendo. As pessoas disseram que ele estava dançando e que não estava pulando, caindo, se arrastando e que ele conseguia andar direito. De repente, ele desapareceu da festa. Então ele voltou, lavou as mãos, se mostrou em todos os lugares. Ele dizia: olá, oi, boa noite, oi. Ele confessou que olhou para o reflexo da janela,
para ver se ainda tinha alguma mancha de sangue. Ele confessou que havia mordido o peito da mulher morta. Ele não podia ter adivinhado isso, porque a mordida no seio estava debaixo do moletom. Ele foi condenado, culpado pelo assassinato de Joana, uma estudante de teologia. 2 anos depois, em 27 de julho de 1985, outro assassinato aconteceu no local. Um carro está estacionado no acostamento de uma estrada. São 11 horas da manhã. A mulher sentada, morta, no carro é Maria L., de 87 anos. Ela foi puxada para dentro e está deitada entre os assentos. Parece ter sido um crime sexual. Ela foi estrangulada. À primeira vista, parece haver muitas semelhanças entre esse crime e o de Francisco José. Ela foi estrangulada, suas roupas foram rasgadas, sua saia foi levantada, sua parte inferior do corpo foi exposta. Francisco José contrata um advogado que escreve um laudo pericial. No laudo, o advogado diz que o autor dos 2 crimes é o mesmo. Então, Francisco José é inocente. Não fui eu. O promotor público diz: ok, vamos investigar o assassinato. Os especialistas dizem que esses paralelos são apenas superficiais. Se você der uma olhada mais de perto, esses 2 casos são completamente diferentes. Em primeiro lugar, a idade da mulher jovem é de 24 anos. De outro, é de uma idosa de 87. O primeiro acontece à noite em uma garagem. O outro teria acontecido em plena luz do dia no acostamento de uma estrada. Supõe-se que o caso de Maria L. não seja de fato um crime sexual, mas uma pretensão de parecer um crime sexual, porque a mulher foi estrangulada por trás. O autor do crime deve ter se levantado para tirar a meia calça a fim de rasgar a blusa. E a medicina também afirma que os pelos pubianos foram queimados. Isso acaba com o argumento de que os 2 crimes foram cometidos pelo mesmo assassino. Para os peritos, isso é um fingimento. Alguém queria eliminar Maria L. e, obviamente, tentou imitar muito mal o assassinato de Joana. A promotoria reabriu o caso do assassinato de Joana. Francisco José diz que não fui eu, porque suas roupas brancas não tinham respingos de sangue. A medicina, então, foi encarregada de investigar se alguém que causa um banho de sangue pode sair dele imaculado. O que eles fizeram? Eles forraram uma sala com panos brancos, construíram um boneco de silicone, colocaram uma peruca nele, se vestiram todos de branco, encharcaram o boneco de sangue e depois bateram nele com uma barra de ferro de 4 quilos e mancharam tudo. 6 golpes foram desferidos com intensidade considerável, sem que nenhum respingo de sangue fosse observado no traje da pessoa que golpeava o boneco. Somente após o 7º golpe é que houve o primeiro respingo. Isso aconteceu porque o braço da pessoa que estava golpeando protegeu os respingos de sangue. Agora estamos em 2001. Temos análise de DNA, o que não existia em 1985. Eles analisaram o DNA e descobriram que as roupas de Maria L. eram predominantemente marcadas pelo DNA do senhor L., seu marido. Nesse meio tempo, o senhor L. foi desenterrado para garantir seu DNA.
O argumento de que o Sr. L mora com a Sra. L, portanto, seu DNA está em toda parte, não conta. Porque no abdômen e no local onde ocorreu o estrangulamento havia muito mais DNA dele. É muito provável que o Sr. L tenha matado a Sra. L, mas isso não está provado, porque ele não confessou. Porque alguns anos após a morte da sua esposa, ele também morreu. Não fui eu. Bom, vamos voltar ao Francisco José. Ele começou a escrever cartas para a TV, para o presidente, para o ministro da Justiça, para jornais, para revistas, em todos os lugares. E ele diz: não fui eu. Quando você está na prisão, você tem tempo sobrando, né? Seu novo julgamento, sua primeira e segunda tentativas não foram bem-sucedidos. Ele teve que ficar na prisão e foi condenado à prisão perpétua. Ele não fez nenhuma terapia. Ele continuava dizendo: sou inocente, não fiz nada, não fui eu. Depois de 18 anos na prisão, Francisco José foi submetido a uma análise psiquiátrica. Talvez pudessem deixá-lo sair novamente. O resultado foi o seguinte: ele é um grande repressor. É alguém capaz de separar e negar mundos inteiros. O assassinato de Joana foi cometido por um homem normal, que primeiro lança um ataque, que foge do controle, depois se assusta e faz de tudo para evitar ser pego. Ele escreve: ao se retratar, alegando ser inocente, ele lutou por partes da sua família. Ele tinha 6 irmãos, 3 deles irmãs que lutaram muito por ele, porque a reabertura do caso é cara. O psiquiatra leu o diário de Francisco José, que dizia o seguinte: título: Minha Vida, Diário de Francisco José. Um bom e obediente funcionário do Correios, que agora, em seu papel de vítima inocente, se aproxima de Jesus condenado à morte na cruz. Agora eu sei o que Jesus deve ter passado. Para mim, foi apenas o começo, quando ele foi inocentemente executado. Ele só encontrou uma mulher que o desejou morto em meio a uma multidão de pessoas. Depois que ele foi condenado à prisão com piedade e teria preferido dizer a essa mulher: mulher, você não sabe o que está dizendo. Fique calada para não pecar. Página 17 do diário. O psiquiatra escreve o seguinte: Senhor Francisco José não consegue mais sair de seu papel de vítima. Um ato, uma confissão, significaria que todo o seu ambiente social, que hoje o apoia com toda a sua força, provavelmente se afastaria dele, decepcionado, e o deixaria. Além disso, o Sr. Francisco viveu em seu papel por tantos anos que provavelmente não tem quase nenhum acesso à realidade e recomenda que, a partir de agora, ele possa usufruir de um pouco de liberdade, podendo visitar sua família. O Sr. Francisco José acredita ou mantém sua inocência tão intensamente que diz isso. No futuro, ele não será mais visto como culpado e acha que poderá viver entre as pessoas inocentemente. Loucura total.